Olá pessoal, Rogério Queiroz aqui, seja bem-vindo aqui ao Resenhas. E nesse vídeo aqui eu vou abrir uma nova playlist, uma playlist de curiosidades sobre os carros e veículos do passado. Vamos começar aqui com o Corcel. Vou começar com o Corcel porque foi um dos carros que meu pai teve e eu até gosto muito do carro. Aliás, vou começar falando dos carros que meu pai teve. Então, se você teve algum carro na sua família, seu pai, seu tio, seu avô, um carro bem legal, que tem alguma curiosidade bem bacana, manda pra gente que a gente cria um conteúdo pra você espalhar pra tua galera. Isso aí, pessoal. Então vamos continuar aí depois da vinheta. Bora lá. Muito bem, o Corcelzinho, o velho e bom Corcelzinho. Puxa, como eu tenho saudade daquele carro lá. Esse carro ele foi um projeto que foi meio que adquirido ali no final dos anos 60, quando a Ford comprou a Willys. Sim, a Willys, aquela Willys da Rural, da Aero Willys, do Itamaraty, né? E do Jeepinho. Quem não conhece aquele famoso Jeepinho da Willys, né? Mas de qualquer forma foi lá adquirido isso aí e estavam nas pranchetas da Willys um carrinho novo que nasceu como Corcel aqui no Brasil. E então anotem esse detalhe, memorizem que depois eu vou falar exatamente qual é a origem desse projeto. Isso aconteceu, portanto, em 1968, nasceu o Corcelzinho na versão sedã de 4 portas apenas. E passado um pouco mais de, aliás, um ano, exatamente em 69, nasce o Coupé de 2 portas. Aí sim caiu no gosto geral da galera. Era um carrinho bem bacana, motor 1.3 em linha, 4 cilindros, né? De 8 válvulas, que rendia lá os seus 68 cavalinhos de potência. Não era lá grande coisa, mas era um motorzinho bem competente, bem bom. O carro era muito bom, né? Era uma tração dianteira, então já era uma coisa meio diferentona na época, né? E brigava de frente com o Chevetinho, né? O Chevette tração traseira e coisa e tal, mas isso depois a gente pode desenrolar mais essa história. Não passado muito tempo, já ali em 69 também, né, com o carro pegando assim, geral, a galera tava gostando do carro, lançaram uma versão esportiva, que é a versão GT, que era muito legal. E aí esse motorzinho foi retrabalhado, viu pessoal? Esse motor foi retrabalhado, que levou de 68 para 80 cavalinhos no motor e ficou bem esperto. O Corcelzinho ficou bem esperto e foi aí que o carrinho vendeu bem muito, né? Em 71 ele já começou a levar um outro motor, passado porque o GT mais para frente recebeu um motor 1.4, esse GT, um motor ainda melhor, com seus 85 cavalos de potência, que levava o carrinho de 0 a 100 em 15 segundos. Ah, mas é muito tempo, 15 segundos. Mas imagina isso para a época também, era um carro muito ligeiro. Bom, em 1971 ele recebeu também ali esse motor, o carro ficou melhor, ficou mais bonitão, 72 continuou com as mesmas linhas e em 73 ele sofre o primeiro facelift. Aliás, bastante grande, o carrinho deu uma modificada bem legal, porque nesse mesmo ano estava lançando o Maverick. Então, para criar uma identidade visual, fizeram uma coisa, a grade meio parecida com o do Maverick, a frente meio parecido com o do Maverick, e assim seguiu esse carrinho até mais ou menos 73, 75 continua assim, da 75 recebeu mais uma diferençazinha ali, principalmente lá na lanterna, na parte traseira, para ainda ficar mais parecido com o Maverick, né? Então ficou bem bonito, o carrinho ficou bem bacana, e foi assim até 1977, né? Carrinhos incríveis, meu pai teve, na verdade, por falta de um, foram logo 4 desses. Na verdade, ele teve uma Belina, que, salvo erro, era uma 74. Depois ele teve um Corcel 77, que a gente apelidou ele de Podrão, porque o carro enferrujou todo, pessoal. Era um branquinho, coitado, não sobrou nada. Depois ele regrediu um ano, pegou um 76, um amarelinho, que a gente chamava de Pro Álcool, porque ele era amarelo na época do lançamento do Pro Álcool, né? E depois meu pai se desfez dos Corcéis, do Corcel 1, né? E comprou o Corcel 2 mais pra frente, que assim ficou por um bom tempo, né? Então, nesse mesmo ano, portanto, 77, foi quando o Corcel deixou de ser fabricado e lançou na sequência, em 78, o Corcel 2, curiosamente, ainda levando um motor 1.4 no primeiro, depois ele recebeu um motor 1.6, né? Mas enfim, esse é um pequeno detalhe sobre o carro. Eu adorava aquele carro, era um carro gostoso de dirigir, baita volantão, alavanca de câmbio imensa assim, mas era um carro muito gostoso, tração dianteira, então ele era um pouco esperto, né? Era um carro,
Balançava muito, o freio dele era uma tragédia, mas era o que tinha para a época. Tinha um excelente porta-malas, um excelente acabamento, o carro era confortável, macio pra caramba. Adorávamos. Sempre quando eu tirei minha carta de minha CNH, eu lembro que meu pai deu de presente aqui, ó, vai lá tirar a CNH. Comecei a sair com esse carro com uns amigos, assim, a gente ia para as baladas, assim, era um carrinho da turma, era muito massa, né? Mas agora vamos falar aqui das curiosidades sobre esse carro. Agora que vem a parte legal. Primeira curiosidade desse carro é o seguinte: motor, né? Estamos falando dos anos 60, anos 70, né, pessoal? Final dos anos 60 e anos 70. Foram praticamente 10 anos aí de existência do carro, né? E esse motor era um motor que tinha como a engrenagem de comando, digamos assim, era por corrente de comando naquela época. Então todo mundo hoje fica falando que correia dentada é problema, bom mesmo motor com corrente. O Corcelzinho, galera, aquele motorzinho 1.4, 1.3 já era um motor de corrente de comando. Era um problema? Era um problema porque com o tempo o esticador ia ficando ruim e o motor, a corrente ficava pulando não, fazia um barulho danado lá dentro do motor e aí ficava feio, o motor ficava com um barulho muito estranho. Mas era só trocar esse esticador e o motorzinho ficava silencioso de novo. Mas era uma delícia, era bacana demais. Então vê lá, o motorzinho aí, estamos falando dos anos 60, motor 1.4, tinha um motor 1.3, 1.4, já com corrente de comando, 8 válvulas, era bem legal, não era? E a outra curiosidade última para a gente finalizar é o seguinte: eu não falei que esse carro surgiu quando a Ford comprou a Willys, né? Que na prancheta da Willys, né? Nas pranchetas da Willys estavam esse projeto, que era o projeto M, né? Que era? Era uma joint venture, digamos assim, da época, né? Era um projeto da Willys em conjunto com a Renault, com a Renault, e o nosso carrinho nada menos era do que o Renault 12, ou carrinho feio. Ainda bem que para cá veio o Corcel, mas de qualquer forma é esse, gente. A curiosidade é essa. O Corcelzinho, o velho e bom Corcelzinho, que era um carro bem bonito mesmo, ele era oriundo do Renault 12, lá da França, né? Também não podemos esquecer das famosas rodas de 3 parafusos. Lembra lá? Renault 12, Renault Kwid, 3 parafusos, tá aí, veio lá, não estava no Corcel. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo bem curtinho. Esses vídeos serão curtinhos, que serão apenas sobre curiosidades dos carrinhos que nós tivemos no passado. Eu, seu pai, você mesmo, ou todo mundo que tem algum carrinho aí mais antiguinho, queira falar sobre ele, não esquece. Manda pra cá que a gente faz um comentário, a gente faz um videozinho, tá bem? Então, se gostou, comente, se gostou, se inscreva e seguimos em frente até a próxima resenha. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Não deixe de se inscrever. Valeu!